Agora que discutimos como seus dados têm um impacto no desempenho dos seus modelos e nas características necessárias para treinar e servir esses modelos, vamos ver algumas técnicas manuais para fazer a redução de dimensionalidade. Ao pré-processar um conjunto de características, para criar um novo conjunto de características, é importante reter o máximo de informações preditivas possível. Sem informações preditivas, todos os dados do mundo não ajudarão seu modelo a aprender. As características devem ser representativas das informações preditivas no conjunto de dados. Essas informações também precisam estar em um formulário que ajude seu modelo a aprender. Um formulário, olha, de uma forma que ajude seu modelo a aprender. Embora algumas características inerentes possam ser obtidas diretamente a partir dos dados brutos, muitas vezes você precisa de características derivadas, normalizadas, projetadas ou incorporadas. Um modelo pobre, alimentado com características boas, terá um desempenho melhor do que um modelo fantástico, alimentado com características de baixa qualidade. Muitos domínios envolvem um grande número de características e dimensões. Muitas vezes, a primeira escolha de características é uma expressão do conhecimento daquele domínio, que muitas vezes pode resultar em mais características do que realmente precisamos ou queremos. Como vimos em nossa discussão sobre a maldição da dimensionalidade, isso tem desvantagens inerentes. Isso significa que você precisa reduzir a dimensionalidade, ou mais precisamente o número de características que você está inserindo que está incluindo no seu conjunto de dados, retendo ou melhorando a quantidade de informações preditivas contidas nos dados. A redução da dimensionalidade procura padrões e dados e usa esses padrões para reexpressar os dados de forma dimensional inferior, de menos dimensionalidades. E isso torna a computação muito mais eficiente, o que pode ser um fator significativo em um mundo de grandes modelos e conjuntos de Big Data. No entanto, a dimensionalidade reduz a função mais essencial, a função mais essencial é reduzir o conjunto de dados até chegar no cerne desse conjunto, né? Descartando todas as características ruidosas que causam problemas significativos em tarefas de aprendizagem supervisionada, como regressão e classificação. Em muitas aplicações no mundo real, é a redução de dimensionalidade que torna as previsões possíveis. Sua infraestrutura de coleta e gestão de dados também será simplificada. Outro fator a considerar é que alguns algoritmos não têm bom desempenho quando temos grandes dimensões. Também reduz a multicolinearidade, removendo recursos redundantes, características redundantes. Ajuda quando estamos tentando visualizar os dados. E como discutimos anteriormente, não é fácil visualizar dados em dimensões mais altas. Então, reduzir nosso espaço para 2 dimensões ou 3 dimensões podem nos ajudar a traçar e observar padrões com mais clareza. A engenharia de características ajuda a atender esses requisitos. Ela constrói informações valiosas a partir de dados brutos, reformatando, combinando e transformando as características primárias em novas, até que se produza um conjunto de dados que resulta num modelo melhor. Além disso, a seleção de características examina um conjunto de características potenciais, seleciona algumas delas e descarta o resto. A seleção de características é aplicada para evitar redundância ou remover irrelevância nas características originais, ou apenas chegar a um número limitado de características para evitar problemas. Como já vimos várias técnicas de seleção de características, vamos olhar, fazendo um olhar um pouco diferente aqui. Os melhores resultados se resumem a você, o praticante, elaborando as características. O humano por trás, o engenheiro de dados, o engenheiro de ciência de dados, o cientista de dados, como
Hoje em dia os termos ainda estão em formação, né? Essa é uma das áreas onde a engenharia de machine learning é quase que uma forma de arte. A importância da característica, da seleção de característica, pode ajudar a informá-lo sobre a utilidade objetiva das características. Mas essas características têm que vir de algum lugar. Muitas vezes você precisa criá-las manualmente. Isso requer passar muito tempo com os dados reais da amostra e pensar sobre o problema, né? As estruturas dos dados, a melhor maneira de expressá-los para os algoritmos de modelagem preditiva. Com dados tabulares, dados estruturados, muitas vezes significa uma mistura de agregar ou combinar as características para criar novas, ou decompor ou dividir características para também criar outras. Com dados textuais, por exemplo, muitas vezes significa elaborar indicadores específicos de documentos ou conteúdo relevantes para o problema. Com dados da imagem, muitas vezes dados de imagem, né, pode significar usar filtros para escolher estruturas relevantes, como pixels, contornos, formas, texturas. Tende a ser um processo iterativo que envolve seleção de dados e avaliação de modelos repetidamente. O processo geralmente começa com um brainstorming. Aqui você realmente entra no problema, olha para um monte de dados, estuda a engenharia de características sobre outros problemas e tenta aplicar, transferindo de outros problemas para o seu. Em seguida, você passa a elaborar essas novas características. Depende do seu problema, é claro, mas você pode usar a extração automática de características, engenharia de características manuais ou uma mistura dos dois. Em seguida, você escolhe as características certas usando métodos de ranking, né, pontuação e seleção de características importantes para preparar uma ou mais visualização dos seus dados. Finalmente, você mede o desempenho do modelo em dados ainda não vistos, usando as características escolhidas.